E aí, gente? Olá, YouTube, novamente. Eu dei uma sumida, mas eu tô de volta e agora eu vou tentar um vídeo por semana, pelo menos, estar aqui presente. E o primeiro vídeo do ano tinha que ser com a minha camisa nova, porque essa camisa, ela é perfeita, perfeita. Não tem condição, olha isso. A Adidas foi muito bem nessa camisa, sério. Sem condição nenhuma. Então, o primeiro vídeo tinha que ser com ela. Eu sei que a maioria das pessoas que começou a me acompanhar aqui foi por causa do São Paulo, e eu não vou deixar de falar sobre o São Paulo, tá? Só que eu também vou falar sobre o Real Madrid. E o primeiro vídeo do ano é justamente sobre ele. Vou trazer algumas atualizações aí do que aconteceu nesse fim de ano e início de 2024, porque essa temporada do Real Madrid tá assim, uma loucura, é notícia atrás de notícia, novidade, é gente que sai, é renovação, contrata ou não contrata, tá uma loucura essa temporada. E antes de continuar, já dá aquela ajuda legal, deixando o like, se inscrevendo no canal. Eu prometo que eu vou tentar trazer vídeo pelo menos uma vez por semana, e eu vou trazer vídeo sobre o São Paulo, tá? Mas vamos começar com o Real Madrid. E aquilo, se você torce pro Real Madrid também, deixa aqui nos comentários o vídeo, o que você quer saber, se você quer que eu venha fazer um react sobre algum jogo, algo histórico assim do Real Madrid, porque eu faço bastante react aqui. E os reacts do São Paulo eu vou trazer também, eu tenho que ainda assistir alguns aqui que vocês me pediram, eu vou trazer também, tá? Então é isso, já deixou o like, já se inscreveu, então vamos lá. Então bora começar falando sobre a renovação do Ancelotti. O Real Madrid postou comunicado oficial no dia 29 de dezembro e foi assim um alvoroço na internet. As pessoas a favor, as pessoas contra a renovação. Essa renovação foi feita até o dia 30 de junho de 2026. Eu acho longa demais, tá? Então vamos lá. Vamos começar com a minha opinião, que vai contra a opinião de muitas pessoas. Muitas pessoas, muitos madridistas ficaram super felizes com a renovação do Ancelotti, e eu entendo porque ele foi histórico, né? Ele é gigantesco na história do Real Madrid, conquistou de tudo dentro do clube, e ele é um técnico gigante, ele fez parte e fará parte para sempre da história do futebol. Então eu entendo muitas pessoas ficarem felizes com a renovação dele. Além do que, desde que ele voltou, né, nessa última passagem dele pelo Real Madrid, ele tem ganho várias coisas. Ganhou Champions, ganhou Copa do Rei, ganhou Mundial de Clubes, ganhou várias coisas. Só que eu tenho uma opinião um pouco diferente de tudo isso, eu tenho uma perspectiva diferente sobre o assunto, e eu vou explicar os meus argumentos aqui do porquê eu sou contra. Já vou deixando claro, eu sou contra a renovação do Ancelotti. Inclusive, eu postei um vídeo no TikTok no último dia do ano, né, no dia 31 de dezembro, falando sobre toda a minha opinião de porquê eu sou contra a renovação do Ancelotti. Então, se você não me segue no TikTok, eu posto vídeo todos os dias lá, falando sobre o Real Madrid, tá? Atualizando sobre as notícias e tudo que sai sobre o Real Madrid. Então me segue lá, tá? Pra não perder nada. Mas enfim, quais são os pontos que fazem com que eu seja contra a renovação do Ancelotti? Eu vou tentar ser breve para esse vídeo não ficar muito longo, porque eu quero falar sobre outros assuntos aqui com vocês. Primeiramente, eu adoro o Ancelotti, como eu já disse, ele é histórico e nada nunca vai apagar tudo que ele fez pro Real Madrid. Eu adoro ele, sou muito fã do trabalho dele. Só que nessa última passagem dele no Real Madrid não me agrada muito. O que ele tem feito não me agrada muito. Eu acho que desde que ele voltou, apesar dos títulos, o Real Madrid não vem apresentando um bom futebol. E eu percebo que as pessoas vão muito contra. Sempre que eu falo isso, que eu sou contra o Ancelotti ser técnico do Real Madrid, ou que eu falo que o futebol do Real Madrid é muito ruim, muitas pessoas vêm argumentar falando: ah, mas ganhou a Champions, ah, mas ganhou isso, olha essa temporada, 100% na Champions, primeiro da La Liga e coisas assim. E sim, gente, esses números são muito importantes, os títulos são muito importantes, só que o
o que eu quero dizer é com relação ao futebol, apenas futebol. Eu falei no meu vídeo lá no TikTok para vocês começarem a prestar atenção no futebol do Real Madrid sem olhar os números. Então, sem olhar posse de bola, sem olhar finalizações, gols, o placar final do jogo, títulos, nada disso. Olhem apenas o futebol apresentado dentro de campo. Se vocês começarem a prestar atenção nisso, vocês vão ver que o Real Madrid é um time mal treinado. Eles não conseguem criar jogadas, não é sólido defensivamente, sofre quando pega um time muito retranqueiro ou um time mais organizado. Então, assim, isso pra mim tá na conta do técnico, porque nós temos bons jogadores e isso vem acontecendo desde que ele voltou. Então, o argumento das lesões também pra mim não cabe aqui, porque isso vem já há um tempo, desde que ele voltou, não é de agora. Não é agora que a gente teve 21 lesões, isso vem acontecendo há um tempo já. Então, pra mim isso também não entra no argumento, não é válido pra mim. Assim como, pra mim também não é válido a questão de não ter trazido jogadores. Não é válido no sentido do que eu digo que eu sou contra a renovação dele e ele ser técnico, tá? São pontos que sim precisam melhorar no Real Madrid. O Real Madrid não pode ter tantos jogadores lesionados assim. Tem que fazer contratações, precisamos de contratações para as posições específicas. Isso sim, tá? O que eu digo é só que, pra mim, não é um argumento que rebata o que eu estou querendo dizer. Então, o futebol do Real Madrid, pra mim, é muito mais questão do técnico, do que o técnico vem fazendo nos treinos e vem planejando para a equipe. E não, ele não joga assim por conta que tem lesionados ou porque não tem jogadores suficientes, entendem? Então, assim, isso é o que eu mais bato na tecla, é sobre o futebol que o Real Madrid apresenta. Vimos agora, por exemplo, contra o Arandina. Real Madrid jogou, aí a justificativa é porque o Real Madrid jogou com um time misto, um time reserva. Só que ainda assim, o Real Madrid estava jogando contra o Arandina, sabe? Vocês entendem a proporção da coisa? Um time reserva do Real Madrid não pode ter dificuldade contra um Arandina. São esses pontos que eu bato na tecla. Você vai olhar a Champions que o Real Madrid ganhou. Foi incrível, foi histórica aquela Champions. Ninguém dava o Real Madrid como o campeão naquele ano. Só que, ótimo, ganhou, foi incrível, tudo mais. Graças a quem? Porque muitas pessoas falam pra mim que o Ancelotti fez milagre no Real Madrid e tal. Não. Pra mim, o Ancelotti não fez milagre no Real Madrid. Quem faz e fez milagre no Real Madrid é o Rodrigo, é o Vinícius, foi o Courtois naquela Champions, o Bellingham nessa temporada, o Brahim Dias nessa temporada, o Lunin nessa temporada. E aí, quando você vai analisar, o Real Madrid ganha esses jogos difíceis, ou jogos que está sofrendo mais, às vezes nem é contra um time assim tão difícil, mas é um jogo que, como o Real Madrid não é bem treinado, ele sofre para ganhar. Então, ele ganha esses jogos graças aos talentos individuais, graças ao talento individual dos jogadores que tem ali. Então, do Vinícius, do Rodrigo, do Bellingham, enfim, de todos esses que eu já citei. Aí você olha aquela Champions que o Real Madrid ganhou. Como eu disse, foi incrível, mas o Real Madrid não jogou absolutamente nada. Nada. O Real Madrid jogava 6 minutos de bom futebol e aí o talento individual aparecia e eles conseguiam empatar e virar um jogo e se classificar. Foi assim a Champions inteira. Foi uma apresentação, futebolisticamente falando, ruim do Real Madrid. Foi ruim. E o Real Madrid até hoje tem um futebol médio pra ruim. Eu falo muito isso. O torcedor do Real Madrid, no geral, gosta muito de tapar o sol com a peneira. Então, enquanto estiver ganhando jogos, enquanto estiver ganhando títulos, aí tá tudo bem, sabe? Mas aí quando passa uma vergonha, eles lembram, sabe? Aí eles vão reclamar disso, reclamar daquilo, do técnico, do futebol e tal. Próximo jogo ganhou, goleou, aí eles já esquecem de novo. Ai, mas enfim, eu acho que vocês entenderam mais ou menos qual que é a minha opinião sobre o porquê que eu não queria que o Ancelotti renovasse. Eu acho que o Real Madrid agora, nessa fase, poderia pegar mesmo um técnico mais novo e não tão experiente como o Xabi Alonso. Eu queria o Nagelsmann,
pra ser bem sincera, mas não teria como, já há um tempo, já sabíamos que não ia ter como. Então, depois dele, pra mim, a opção era o Xabi Alonso. Eu acho que seria o ideal para esse time jovem, seria incrível, e o que o Xabi vem fazendo no Leverkusen é incrível, então eu queria muito ver isso no Real Madrid, eu acho que seria o momento ideal, mas enfim, eles preferiram renovar com o Ancelotti, então eu só espero que fique tudo bem e que tudo dê certo, mas vamos ver daqui pra frente. Eu já falei demais sobre esse assunto, vamos pro próximo, senão não vai dar tempo. Então vamos seguir aqui. O Real Madrid hoje está viajando lá para a Arábia Saudita. Eu não sei se esse vídeo vai ser postado no mesmo dia que eu estou gravando, mas hoje, dia 8 de janeiro, o Real Madrid está indo para a Arábia Saudita para o jogo contra o Atlético de Madrid pela Supercopa da Espanha. Então, assim, aqui a fotinho deles, super fofos, de terno, lindos. Eu até coloquei no Twitter, isso é um time de futebol ou uma agência de modelos? Porque, né? Mas, enfim, eu acho sobre esse jogo que o Real Madrid tem que ter muita atenção. Não vai ser um jogo fácil, não vai ser tranquilo. Então, tem que entrar em campo focado, sabe? O time tem que entrar em campo focado, porque, inclusive, o único jogo que o Real Madrid perdeu na temporada foi pro Atlético de Madrid. Então, não dá pra vacilar, não dá pra ter erro. Eu não sei o que o Ancelotti vai fazer nesse time, de verdade. O último jogo foi um time bem misto, quase reserva, assim mesmo. Um ou outro jogador, assim, titular. Mas, enfim, não sei o que esperar. Eu acho que o Real Madrid passa, mas é um jogo que eu fico, assim, meio apreensiva. Agora, voltando um pouquinho no tempo, porque eu já tava falando sobre a Supercopa da Espanha, que ainda vai acontecer, vamos voltar um pouquinho no tempo e falar sobre a estreia do Arda Güler. Ele ficou muito emocionado, ele falou aqui, estou muito emocionado porque era um sonho da minha infância. Eu ainda falei um estou, porque eu li aqui. Ele estreou contra o Arandina. Foi uma grande estreia dele, ele mostrou muita personalidade em campo, assim, sabe? Ele não tremeu, vamos dizer assim, ele não tremeu em campo por estar estreando no Real Madrid, né? Que é normal ficar nervoso, ele pelo menos não aparentou nervosismo, ajudou muito no meio campo. Bateu no peito e foi lá cobrar uma falta, mesmo o Ceballos querendo cobrar a falta, mas ele foi lá, cobrou, quase fez um golaço. Então, assim, foi uma grande estreia do Arda. Eu e todos os madridistas estávamos muito ansiosos para ver essa estreia. E foi boa, foi ótima. Eu tenho uma esperança de que ele ajude muito o Real Madrid. Eu acho que ele vai ser, assim, um grande jogador. Eu prefiro não falar muito sobre a minha opinião, porque eu posso exagerar demais, mas eu tenho pensamentos e sensações muito boas quando o assunto é o Arda. Então, eu só quero que tudo dê certo e que saia como a minha mente está imaginando que vá, sabe? Agora sim, para fechar o vídeo, vamos falar sobre Mbappé, que é o assunto do momento. Nós estamos agora na janela de inverno, né? Ela fecha no final de janeiro. Inclusive, tem muitos assuntos aí rolando se o Real Madrid vai contratar um zagueiro ou não. Mas não sabemos ainda, não tem nada ao certo. Horas fala-se que o Real Madrid não vai contratar ninguém. Depois fala que vai contratar sim, que estão procurando. Mas ninguém sabe. Quando o assunto é o Real Madrid e contratações, a gente nunca sabe ao certo o que é verdade e o que não é. E quando o assunto é Mbappé e Real Madrid, aí que a gente não sabe mesmo. Porque que novela, né, meus amigos? Que novela longa, muito longa. E que não tem fim, parece que não tem fim. Na temporada passada eu me iludi horrores, achando que o Mbappé ia realmente pro Real Madrid, que ia dar certo. Mas não rolou, e aí eu prometi pra mim mesma que eu não ia mais me iludir com esse assunto. Agora eu só acredito que o Mbappé vai pro Real Madrid quando postarem aquela foto dele, sabe? Do lado do Florentino Pérez, segurando a camisa, escrito bem-vindo, e falando da contratação, o Real Madrid postar quando esse garoto estiver em campo, vestido de branco, sabe? Só assim pra eu acreditar agora. Porém, ontem saiu essa notícia do Santi, que, quem não sabe, eu sou uma das ADMs da Real Madrid Brasil. Saiu essa notícia do Santi, que é um jornalista que a gente confia bastante,
falando que o Real Madrid tinha sim chegou a um acordo com o Mbappé e que ele vai jogar pelo Real Madrid na próxima temporada. Enfim, foi perguntado pro Mbappé esses dias, depois que ele ganhou a Copa da França, alguma coisa assim, perguntaram para ele sobre a situação dele com o PSG e ele disse que não era assunto no momento, que ele não tinha decidido o futuro dele ainda e que ambas as partes estavam protegidas. Quando ele diz que ambas as partes estão protegidas, significa que ele entrou num acordo com o PSG tinha que pagar 80 milhões para ele e ele abriu mão desse valor e ficou no PSG, então o PSG não vai precisar mais pagar esse valor para ele e ele pode sair livremente do clube agora. Então sim, ele está livre no mercado, ele pode ser contratado, mas não sabemos ainda. Tem notícias de que o Liverpool está tentando contratar o Mbappé. Eu não entendo muito bem disso, cada hora sai uma notícia diferente, mas é uma coisa que nós temos que ficar com os olhos abertos e não acreditar em tudo. Eu vi muitas pessoas falando pra mim no último vídeo que eu postei sobre o Mbappé lá no meu TikTok, de que só acreditam se o Fabrício Romano postar e algo do tipo. Eu tenho, às vezes, um leve pezinho atrás com o Fabrício Romano, então ele publicou hoje que não tem nada acertado do Real Madrid com o Mbappé e vai ficar nessa história, nessa novela, gente, até algo ser realmente concretizado. Então, no que nós precisamos focar? No Real Madrid. Se o Real Madrid em algum momento publicar algo, aí a gente acredita. De resto, não vamos acreditar 100% em nada, tá? Porque vai ficar nessa novela. Uns vão dizer que não tem nada acertado, outros vão falar que sim, ele já fechou com o Real Madrid, outros vão dizer que não, que ele está fechando com o Liverpool, outros vão falar que ele vai ficar no PSG. Falar sobre o Mbappé é muito difícil, não dá pra saber o que vai acontecer. Mas é isso, essa novela não vai acabar agora, é longa, durou aí anos, não é agora que vai acabar assim de um dia pro outro. Então ainda tem chão. Cuidado com o que vocês leem por aí, tá? É uma história longa, gente. Pra quem não sabe, o Mbappé e o Real Madrid começaram a ter histórias e conversas quando ele ainda estava no Mônaco. Já haviam histórias de que o Mbappé ia para o Real Madrid e que ele não quis, foi ele que decidiu não ir. Ele queria ir para o PSG porque ele é de Paris e ele queria jogar por um time de Paris. Por isso que ele foi pro PSG. Mas já tem histórias dele com o Real Madrid há muito tempo. O Real Madrid já tá de olho nele desde essa época. Então, assim, não vai acabar agora. Tenham paciência. A novela é chata. Ninguém aguenta mais falar sobre isso. Só que todo começo de ano é assim. A gente sabe disso, já estamos acostumados com isso. Em algum momento, essa novela vai acabar. Seja ele ficando de novo no PSG, indo para outro clube ou assinando com o Real Madrid. Agora, é importante dizer que muita gente já tá de saco cheio, não quer mais, não quer nem que o Mbappé venha pro Real Madrid. Eu era uma dessas pessoas. Mas a gente tem que pensar no time. Então, o Mbappé vai ser importante pro time. E não achem que o Real Madrid vai deixar de ser o Real Madrid ou que vai virar uma bagunça por causa do Mbappé. O Real Madrid não é o PSG, tá? Não é bagunça, ele não vai para ser o dono do time, nem nada do tipo. A partir do momento que o Mbappé estiver dentro do Real Madrid, a história muda, sabe? A posição dele muda, a posição de pessoa, não digo dentro de campo, porque aí não sei como vai ser o acordo, por causa da questão de como aonde ele gosta de jogar, é o mesmo lado que o Vinícius, tem toda essa história, eu sei, mas isso aí vai ser conversado quando for para ter uma contratação de fato, sabe? Se ele aceitar jogar em outra posição, se ele aceitar as condições do Real Madrid, ótimo, beleza. Se não, eu não acredito que Florentino Pérez esteja investindo tanto há tanto tempo pelo Mbappé por nada, sabe? O Florentino Pérez, ele é muito consciente. Apesar da gente ficar com raiva dele às vezes porque ele não contrata jogadores e coisa do tipo, ou foca muito no Mbappé, o Florentino Pérez não é bobo, ele não é besta. Ele é um cara muito inteligente e ele já fez muito pelo Real Madrid e ele ama esse clube. Então eu tenho certeza que ele não faria nada pra prejudicar o time, sabe? Então se ele tá focando no Mbappé e ele
quer que o Mbappé venha, ele tem os motivos dele e eu acho que vai dar certo. Se ele vier, vai dar certo. Não vai ter isso de estragar vestiário, Mbappé dando chilique, nem nada do tipo. Lembrem, o Real Madrid não é o PSG, tá? Não é bagunça, não é jogador mandando no time, não é nada parecido com o PSG, tá? Então fiquem tranquilos, pensem no clube, pensem no time, vocês torcem, nós torcemos pro Real Madrid Clube de Futebol e não para um jogador. Então foquem nisso, foquem no que é melhor pro time, tá? Então é isso, esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Foi só um compilado aí das notícias mais importantes do Real Madrid nesses últimos dias. Vou continuar falando sobre o São Paulo, tá? Não vai ser só Real Madrid, mas também não vai ser só São Paulo. Eu quero muito atingir esse público que torce pro Real Madrid também, porque é meu time desde pequenininha, eu torço pro Real Madrid desde que eu me entendo por gente, até antes de começar a torcer pro São Paulo. Então, eu amo esse clube, eu adoro falar sobre ele, apesar de me fazer muita raiva também, de me estressar demais. Eu adoro falar sobre o Real Madrid e eu quero trazer vários conteúdos sobre o Real Madrid aqui também. Então, espero que vocês tenham gostado. Deixem todas as opiniões de vocês aqui nos comentários e eu vou respondendo tudo, eu sempre respondo os comentários. Não esqueçam de me seguir nas outras redes sociais. Como eu falei no TikTok, eu posto vídeo todos os dias sobre o Real Madrid, atualizando as notícias que vão saindo sobre o clube. E no meu Instagram eu vou voltar a postar algumas coisinhas agora também, tá? Então me sigam nas outras redes sociais, deixem o like nesse vídeo, se inscrevam e até o próximo vídeo. Beijinho!